Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, te agradeço agora por ter clicado nesse vídeo. Estamos falando de coisas tão importantes e tão relevantes no decorrer dessa semana e estou muito feliz de você estar comigo mais uma vez, me dando aí o privilégio, o prazer da sua audiência. Valeu mesmo. Bom, é o seguinte, hoje eu vou te falar sobre Oriente Médio, sobre Israel. Tem um tempinho que eu não falo sobre o que está acontecendo em Israel do ponto de vista da geopolítica. E também Israel é nosso relógio escatológico, é a nossa figueira. A gente sempre olha para Israel na expectativa de ver o desdobramento de um cenário na profecia, e a geopolítica nos auxilia a entender esse campo profético. Está acontecendo algumas coisas no Oriente Médio. Primeiro, Jordânia, um possível golpe de um príncipe, né, um meio-irmão do príncipe herdeiro. A coisa já foi contida na Jordânia, mas a Jordânia estava próxima a explodir. Eu vou te falar quem foram os estimuladores disso, né? Dessa possível insurreição, essa sedição, um possível golpe na Jordânia, e vou falar de uma ação de Israel, um navio com bandeira iraniana que dizia ser uma embarcação civil, mercantil. Porém, segundo relatórios especiais, eu vou mostrar para vocês aí mais ou menos 3 jornais de Israel, falando que o navio, e segundo autoridades dos Estados Unidos, segundo o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, esse navio era do Serviço de Espionagem do Irã. E esse navio explodiu através de mina acoplada, sabe? Aquela que é tipo de um adesivo que você vê muito em filmes, pois o navio ele sofreu uma explosão através dessas minas que foram colocadas ali. E o Serviço de Inteligência Internacional, por exemplo, Estados Unidos, para ser mais específico, eles falaram que foi o Serviço de Israel, o Serviço de Defesa de Israel, o IDF, que fez isso, que fez essa operação para desmantelar aquele navio espião que estava ali no Mar Vermelho. E agora, essa informação é muito importante, presta atenção. E agora, segundo o Israel Hayom, segundo o Times of Israel, segundo o The Jerusalem Post, eles estão dizendo, e é próprio Israel 365, que o Irã se prepara para retaliar. E essa retaliação pode vir por drones. Sim. E também pode vir por mísseis sendo lançados de longa distância. Isso tudo está ligado a algo, aquele pacto de cooperação global. Eu já vou falar sobre isso, sobre aquele acordo nuclear, né? A retomada do acordo de 2015, daquela resolução que eu tanto falo aqui com vocês. E essa demonstração de força. A China, o Irã, Israel, todos estão fazendo demonstrações de forças. Isso pinta um cenário muito interessante para a gente. Vamos lá, se você ainda não me ajudou a ranquear esse vídeo, eu te peço isso agora. Te dou 2 segundos, você se inscreve, toca o sininho, deixa um comentário e me ajuda agora a posicionar esse vídeo, distribuir esse vídeo para as outras pessoas, porque essa informação é muito importante e não passa na grande mídia. Então, vai lá, te dou 2 segundos, você se inscreve, toca o sininho, se torna um membro, um apoiador, você já conhece. Obrigado, eu te agradeço. Bom, pessoal, é o seguinte, vou repetir para você, colocando os sites e indo mais devagar na informação para você entender. O que acontece é que, desde quando entrou o BIDE no jogo, os democratas entraram no jogo geopolítico internacional, ditando as cartas, eles têm as suas negociações e a sua linguagem, né? Seu modo de abordagem, seus interesses. Esse jogo geopolítico, às vezes, é um pouquinho difícil de você analisar, porque eles usam muito false flag, né? Muita bandeira falsa. Desviam muita atenção das pessoas para não entenderem qual é o real propósito. Nós estamos vendo que desde quando o BIDE assumiu, voltaram os democratas, o Obama voltou ao poder, para ser mais real, o Oriente Médio sabe qual é a política dos democratas com relação à guerra sem fim, sabe aquela guerra do terror sem fim, as guerras fabricadas, inventadas. Aí tem a guerra do Iraque, teve a guerra do Golfo, por aí vai, as 2 guerras do Iraque, teve a invasão do Afeganistão, milícias ali que foram criadas e treinadas, inclusive pelo Serviço Secreto de Israel, o Osama Bin Bin, que foi treinado pela CIA, né? Foi preparado pela CIA, teve tática de guerrilha da CIA. Então eles cooptam as milícias, né? E os mercenários locais e vão fomentando isso, inclusive. A Rússia também usa muito isso na Síria, usando os milicianos locais. A Turquia, na Líbia, do mesmo modo. Entre a guerra entre Armênia e Azerbaijão, o povo turcomeno que estava ali lutando, na verdade, eram milicianos da Líbia e da Síria, divisa da Síria com o Iraque ali, que a Turquia pagava para eles irem lutar na guerra entre Armênia e Azerbaijão. E quem saiu vencedor nisso tudo, na verdade, foi a Rússia, que teve direito a explorar as minas de ouro e ficou sendo o intermediador, o agente regulador da paz entre Armênia e Azerbaijão. Puro jogo, puro interesse.
Mas enfim, eles usam muito isso. Então nós temos um jogador, que é o John Bidê, que todo mundo sabe como ele funciona e como ele treina os seus players, né, locais. E ele joga muito bem nesse tabuleiro. Então no Oriente Médio não é diferente disso. Israel vinha sendo colocado em evidência como uma política do Donald junto com a sua equipe, né? Entrou o João Bidê. E do mesmo momento que entrou o João Bidê, o Irã começou a demonstrar a sua força e falando que queria voltar o acordo de 2015, aquele acordo lá do Pacto de Cooperação Global, ou Acordo de Cooperação Global, que é aquela resolução lá da ONU, acerca da produção de armas, sabe, de cogumelos, de destruição em massa. Você sabe do que eu estou me referindo, né? Então o Irã ele já está crescendo nisso, fabricando, melhorando o urânio e por aí vai. E é um grande temor para a região, né? Apesar do maior inimigo de Israel não ser o Irã, o maior inimigo de Israel ser a Turquia. E o próprio Erdogan tem flertado, né? Desejou boa Páscoa para Israel, né? Tentou se aproximar do Egito, olha que coisa interessante, por puro interesse, pagando de bom moço, né? Quando ouvires falar de paz e tranquilidade, haverá repentina destruição, diz a Bíblia. Mas enfim, a Turquia é o grande inimigo de Israel. Porém, Israel tem visto e tem tentado já há muito tempo, através de ataque cibernético, de sabotagem mesmo, a várias usinas, fábricas de cimento, de concreto no Irã. E isso é o tempo inteiro, né? Essa guerra híbrida, ela acontece o tempo inteiro. E o serviço de inteligência de Israel é muito forte. O serviço secreto de Israel é um dos mais temidos do mundo. Inclusive, eu vou deixar para você um link que é falando sobre o Mossad, que é o serviço secreto de Israel, que é considerado o serviço de inteligência mais eficiente e temido do mundo. Interessante isso, né? Eu deixo para você esse link para você assistir, vai passar em cima o cardzinho, você pode clicar e depois você pode assistir também. Então, o que aconteceu? Eles têm percebido movimentações, né? Inclusive teve um ataque de Israel na Síria, mas esse ataque foi por causa dos milicianos, dos mercenários do Irã na Síria, que ali estavam transportando peças para construir armas poderosíssimas, e o serviço de inteligência de Israel percebeu isso, então detonou aquelas armas. E acho que antes de ontem ou ontem teve uma ação, né, uma ação mais enérgica de Israel. Não estou defendendo Israel, tampouco defendendo o movimento sionista cabalista. Beleza, pessoal? Não é esse meu interesse. Eu estou falando aqui do jogo geopolítico, fazendo análise com você. Então, o que aconteceu é que havia um navio no Mar Vermelho, que esse navio era usado como um entreposto de espionagem. Exatamente. Aquele navio estava ali para poder capturar informações e dados importantes do serviço de comunicação de Israel. E o serviço de inteligência de Israel, o IDF, né, o Instituto de Defesa, foi lá e acoplou aquelas minas e o navio teve um prejuízo. O navio não afundou, né, mas eles desbaratinaram a coisa e agora há uma ameaça latente real de que o Irã vai responder. Na verdade, o Irã está tentando responder há muito tempo. Não tem ainda a capacidade técnica ou os parceiros devidamente alinhados para ter uma ação mais certa com Israel. Agora, nós temos um jogador meio que em cima do muro, ao mesmo tempo que protege Israel por interesses econômicos, tá? E por ter uma elite muito grande por trás disso tudo. Nós sabemos que o Bidê está meio indeciso com relação ao aquele acordo do Pacto de Cooperação da Fabricação lá no Irã, aquele acordo de 2015. Então, se volta e se não volta, tanto o Irã quanto Israel estão demonstrando forças nesse momento. Tá? Então, esse é um jogo de forças, é um exercício, é como um jogo de xadrez. Sabe, mexe ali, vamos ver se o outro vai piscar, vai dar um caguete, porque ele avança mais um pouco para dar o checkmate. Então, é esse jogo que nós estamos vendo agora. Eu falei para você que ia comentar sobre a questão da Jordânia, para a gente encerrar aqui o Papo Oriente Médio. Só um detalhe. Eu fiz um vídeo aqui mostrando para você que o IDF pediu para as pessoas, numa mensagem descontraída, leve, soft, sorrindo com o jovem, falando assim: comprem rádio, porque na falta de energia, de repente, essa vai ser a sua única forma de comunicação entre o serviço de segurança e você. E aí ele volta lá, bota o radinho, a pilha, pedindo para a pessoa comprar rádio, a pilha, não é energia, a pilha. Olha que interessante. Então, Israel está preparado para algo. Tem algo acontecendo, tem algo na atmosfera ali. Agora, a última coisa que eu comento e encerro o vídeo é sobre a Jordânia. A Jordânia, que já há um tempo se aproximava de Israel, por questão também do Donald, daquele jogo
acordo estabelecido ali de financiar os seus parceiros, viu uma pressão muito grande por parte da Turquia e por parte do Irã. Você vai lembrar, eu fiz até vídeo aqui falando para vocês que a Arábia Saudita não normalizou com Israel por causa das pressões que o rei da Jordânia fez com a Arábia Saudita, a mando da Turquia e do Irã. Por quê? Se Jordânia se alinha ainda mais com Israel, junto com a Arábia Saudita, que já está tudo encaminhado, junto com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e por aí vai, significa que a velha ordem do Oriente Médio está totalmente desbaratinada, desbossolada e enfraquecida. E eles não querem isso. Então, o que aconteceu agora com essa suposta sedição de um príncipe, meio-irmão do príncipe herdeiro, de querer tomar o poder, literalmente ele tentou tomar o poder. Está preso numa prisão domiciliar, vamos dizer assim. Então, o próprio rei da Jordânia falou que já acabou com a possível sedição. A proposta dele era derrubar o pai, derrubar o irmão e assumir o trono, porque ele é muito mais alinhado à Turquia e o Irã, a lógica da Irmandade Muçulmana. Lembrando que esse mesmo príncipe tentou fazer uma viagem para Israel. Lembra disso? No mês passado, para poder visitar o Monte do Templo. E do nada Israel travou. Lembra? E aí o que aconteceu? Israel tinha que ir para os Emirados Árabes Unidos e tinha que atravessar o espaço aéreo da Jordânia. O que foi que a Jordânia fez? Impediu que o voo do Netanyahu passasse pela Jordânia, cancelou o voo automaticamente, em consequência do cancelamento da ida do príncipe até o Monte do Templo, ou a mesquita de Al-Aqsa. O interesse ali era se alinhar ainda mais com a causa palestina. Então perceba o jogo, o que está acontecendo é a velha e a nova ordem no Oriente Médio brigando o tempo inteiro, mas a gente está aqui para analisar essas coisas com você. Eu sei que haverá um momento que vai ter uma grande calmaria, aí se prepare, o cenário profético vai estar construído diante dos nossos olhos. Vamos continuar olhando para Israel? Vamos orar pela paz, não só em Israel, mas no mundo, mas analisando a geopolítica e esses jogadores que não brincam, são muitos interesses. Obrigado pela sua audiência hoje, espero que você tenha gostado. Por favor, compartilhe esse vídeo, é muito importante. Eu paro agora a minha fala, mas o vídeo continua nos comentários. Um abraço, tchau, tchau.